Empresas que apostam na diversidade na hora de contratar seus funcionários, que adotam programas de combate a todo tipo de discriminação e que efetivamente são inclusivas em relação às minorias sociais, registram substancial aumento de produtividade, e é isso que nós vamos ver no Nossa República dessa semana, que eu converso com a juíza Déia Marisa Brandão Kubel Yuli, do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. Seja muito bem-vinda ao Nossa República. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para falar desse tema tão relevante que é a diversidade no trabalho. Seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite, é sempre uma alegria falar desse tema tão importante, né, para a nossa sociedade, para o nosso judiciário também. Então, é sempre um prazer estar aqui, agradeço imensamente o convite. Eu queria começar perguntando, quando a gente fala diversidade, muita gente não entende exatamente o que significa isso. Quanto mais diversidade no trabalho, né? Esclarecendo, eu já falei isso na abertura, mas reforçando que a doutora Déia é juíza do trabalho no nosso estado vizinho, Mato Grosso do Sul, né? E atua fortemente, tem até uma militância em torno desse assunto. E a diversidade, doutora Déia, que a senhora considera, envolve o emprego de mulheres, de negros, de LGBTQIA+, quer dizer, ter essa questão multifacetada que é a nossa sociedade dentro dos locais de trabalho, não é isso? É isso, diversidade é tudo aquilo que apresenta pluralidade, né? Tudo aquilo que as nossas diferenças que são compartilhadas na vida em sociedade. Então, envolve cultura, raça, credo, ideologia. Então, esse encontro da pluralidade é que caracteriza a diversidade, num ambiente de trabalho em especial, que é E aí, onde eu atuo, né? Uhum. E por que razão, doutora Déia, a senhora defende a ideia da diversidade no ambiente de trabalho? O ambiente de trabalho plural, né, ele vem alinhado na ideia de um Estado democrático, né? A gente viver em democracia envolve viver num ambiente democrático também nas empresas, nas instituições públicas. E para realmente a gente viver a democracia, nós temos que viver essa pluralidade, né? Esse encontro de ideias que envolve culturas diferentes, gêneros diferentes, características diferentes. Isso tudo é importante para que nós possamos evoluir enquanto sociedade. Quando a senhora fala em evoluir enquanto sociedade, e relacionando isso com as pessoas, quer dizer, com as pessoas que formam o tecido social brasileiro, e a gente olha para o mundo, que há uma luta tão grande da mulher se afirmar, das questões de gênero sendo tão combatidas às vezes, colocando isso como se fosse algo até pejorativo, né? Discutir questões de gênero, enfim, as pessoas com deficiência, essas minorias que não são minorias em termos de números, as mulheres são maioria no país, a raça negra é maioria no país, enfim. E, no entanto, a gente tem que estar o tempo todo reafirmando essas pessoas como cidadãs, como pessoas importantes e como parte da cultura brasileira, como parte dessa miscigenação que deu origem à nossa sociedade, não é verdade? Exatamente. Nós temos algumas questões que ainda não estão arraigadas na nossa cultura. E eu gosto muito de citar o exemplo do cinto de segurança, né? Quando eu era pequena, a gente não usava cinto de segurança. Aí veio a lei dizendo, olha, tem que usar cinto de segurança. Hoje, meus filhos põem o cinto de segurança, não com a ideia, né, da minha infância em que a gente colocava o cinto para não pagar multa, né? Nossos pais
estavam preocupados em não pagar a multa e por isso colocavam o cinto. Hoje, meus filhos colocam o cinto preocupados com o quê? Com a segurança. Isso caracteriza uma evolução na nossa sociedade em termos de se preocupar com a vida humana. A mesma coisa em relação a essa diversidade, o negro, a mulher, né, a pessoa com deficiência. Tudo isso, todas essas minorias que a gente fala, como você disse que não é minoria, elas viveram muito tempo à margem da sociedade. A pessoa com deficiência mesmo, nas culturas ancestrais, elas eram assassinadas, né? E há ainda culturas indígenas bem remotas, assim, que há ainda essa cultura de assassinar a pessoa, criança com deficiência. Tudo isso, então, implica em nós termos um arcabouço legislativo que nós temos constitucional, ter a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, por exemplo, que tem força de emenda constitucional, temos Lei Brasileira de Inclusão, então nós temos N normativos que nos diz o que fazer. Então, nós temos, então, uma normatização muito plural, né? A nossa Constituição trabalha a pluralidade já no preâmbulo, né? A diversidade no preâmbulo. Nós somos um país diverso. Agora, nós precisamos trabalhar a consciência social, né? Uma mudança cultural na sociedade para que a gente possa realmente ter condições de igualdade para todos, que todos possam disputar uma vaga de emprego ou uma vaga numa faculdade em condições de igualdade, com todos em condição de igualdade. Né? Eu queria entender como é que é o papel de uma magistrada como a senhora nessa perspectiva de defender a diversidade. Quer dizer, de que maneira isso se processa no seu dia a dia, quando a senhora julga um caso, ou a senhora tem uma defesa extra gabinete da Justiça do Trabalho? Olha, a nossa atuação ela tem dois campos, vamos dizer assim. O primeiro campo de atuação que todo mundo conhece, até o pessoal do direito, eu posso falar, quem faz faculdade de direito conhece só um lado do judiciário, que é o judiciário do processo. Então, o judiciário do processo é aquele que o juiz julga relações interpessoais, então conflitos individuais entre duas pessoas físicas ou uma pessoa jurídica e uma pessoa física que estão lá disputando, né? Elas têm ali interesses contraditórios ou contrapostos. Então, a partir dali, o juiz tenta uma solução consensual e, não saindo, ele instrui e julga, né? Então, ele decide aquele conflito. Essa perspectiva, esse olhar, é o olhar que a gente chama de microconflito. Esse é o olhar que a maioria das pessoas, quando alguém olha para o judiciário, ele olha isso. Mas hoje nós temos uma atuação nova do judiciário na solução sob a perspectiva de mesoconflitos ou macroconflitos, conforme alguns denominam, né? Nesse olhar dos conflitos socioeconômicos. Então, a miséria, o trabalho infantil, a questão dos migrantes, refugiados, trabalho escravo, trabalho seguro, todas essas questões, elas envolvem uma política judiciária nacional, onde nós temos gestores, né? Eu sou uma gestora regional desses programas que trabalham a pessoa com deficiência. Isso é instituído pelo próprio Ministério, pela própria Justiça do Trabalho. O Conselho Nacional de Justiça instituiu algumas políticas. Então, ele tem política que trabalha o trans, a mulher, a pessoa com deficiência. São várias resoluções, vários normativos que trabalham políticas públicas nesses segmentos do imigrante, né? E nós temos também as políticas públicas do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Ele trabalha, então, também questões relacionadas, por exemplo, ao combate ao trabalho infantil, né? Ele trabalha a questão do trabalho seguro,
E esses programas têm gestores regionais, então tem gestores nacionais, gestores regionais. Então, alguns juízes, não é todo juiz que trabalha na perspectiva de macroconflito, com conflitos socioeconômicos. E como é que a senhora desenvolve, nessa condição de gestora, como é que a senhora desenvolve esse trabalho aí no Mato Grosso do Sul? A atuação nossa é voluntária, né? É uma atuação voluntária extra jornada de trabalho, né? Não é algo que eu faço, então não é algo que eu faça dentro do meu, assim, não há prejuízo para a jurisdição. Então, eu trabalho normalmente, e além de tudo que a gente trabalha dentro do processo, né, do julgamento, de cuidar dos processos, dos conflitos individuais, nós nos voluntariamos a ser gestores de programas de solução de macroconflitos. Então, é um trabalho assim, é uma escolha mesmo, uma opção tem que ter, eu digo, entusiasmo, né? Tem que ter um interesse na solução dos macroconflitos, então tem que ter esse amor, né? Por resolver, por querer transformar um pouco o mundo aí num mundo melhor para todas as gerações atuais e futuras. Então, é assim que funciona a nossa gestão, né? Eu imaginava que fosse algo institucionalizado, institucionalizado, mas remunerado, dentro dos seus afazeres como juíza. Na verdade, então, é voluntariado, que faz dessa condição uma coisa ainda mais importante, eu acho. Né? Porque a militância mesmo é algo que você se dedica por amor à causa mesmo, por entender que esse é um tema importante para a sociedade. Por exemplo, eu sou da comissão permanente de inclusão e acessibilidade. Aí envolve especialmente a pessoa com deficiência, mas também, por exemplo, servidores com filhos com doença rara, né, grave, envolve também migrante, refugiado, morador de rua. A gente atua também na frente com os moradores de rua. Então, tudo isso envolve você ter afinidade com essa política, né? Você recebe o convite, mas você tem que aceitar e realmente não há prejuízo da sua atuação ordinária. Mas o mais importante disso, assim, por exemplo, quando eu fiz uma sustentação oral no Conselho Superior da Justiça do Trabalho, a implementação da Política Nacional da Inclusão e Acessibilidade dentro do Judiciário Trabalhista, fui eu que fiz a proposição, né, em 2018, mais ou menos. E aí eles perguntavam, foi aprovado por unanimidade, mas perguntaram assim, qual que é a deficiência da DEA, né? Nós não percebemos que tipo de deficiência a DEA tem. E aí o presidente do meu tribunal era conselheiro lá, ele falou, nenhuma. Ela não tem nenhuma deficiência, não tem ninguém com deficiência na família, porque essa luta pela diversidade, pela inclusão, por igualdade de condições, é da sociedade toda, né? Assim, eu não estou nisso porque é natural que quando eu tenho um filho com deficiência, um pai ou um primo, que eu crie empatia, que eu tenha uma empatia por vivenciar e aí eu abrace a causa. No meu caso, eu não tenho pessoas com deficiência ao meu redor, mas eu entendo que isso também é significativo, porque não é uma luta da pessoa com deficiência, é uma luta da sociedade pelo cumprimento dos direitos da pessoa com deficiência. É esse olhar que a sociedade deve ter, porque nós não podemos pensar, por exemplo, como diz um amigo meu que teve paralisia infantil, não se pode pensar não se pode conceber que a sociedade pense numa rua para quem anda, para quem enxerga, não é mesmo? A rua tem que ter, a calçada tem que ser pensada para o cadeirante, para o cego, entendeu? Para o obeso, para todas as pessoas num pensamento universal. A gente não pensa, quando a gente pensa num serviço ou num produto, a gente pensa só para a pessoa que enxerga, que escuta, que anda, né?
E aí, Verdade. a gente tem que ficar quebrando essas barreiras, sabe? Fica quebrando, fica fazendo remendos, vamos dizer assim. Como que eu vou quebrar a barreira tecnológica para o surdo, para o cego? A gente fica quebrando barreiras para que aquela pessoa possa competir, né, ali, competir em termos positivos, por uma vaga de emprego em igualdade de condições, porque ela não tem, né? Porque para ela chegar no serviço, ela tem que pegar um ônibus que não tem, numa rua que não tem uma calçada acessível, que o ônibus não está, o motorista não está instruído a receber um cadeirante, então não tem a paciência que deve ter de tempo para esperar que a pessoa entre. Tudo isso é importante, né? Esse olhar do desenho universal que está lá na Convenção Internacional, que está na Lei Brasileira de Inclusão. Tudo que a gente pensar, a gente tem que pensar, quando a gente for construir algum negócio, que ele seja acessível para todo mundo. O Brasil precisa evoluir muito nesse sentido. Aliás, precisa evoluir muito em muitas coisas, né? Enquanto ao passo que a senhora e outras tantas pessoas trabalham nessa linha de tentar mostrar às pessoas que o diferente é tão relevante quanto o igual, né? Vamos tratar os outros dessa forma, como essa coisa tão importante, que é preciso, infelizmente, é preciso ficar falando isso, mostrando isso para as pessoas, porque esse mundo nosso é um mundo complicado, que as pessoas só olham para o próprio umbigo na maioria das vezes. Mas eu queria saber o seguinte, ok, a senhora é juíza do trabalho, a senhora defende essa ideia, o Judiciário do Trabalho, a Magistratura do Trabalho já tem esse conceito, já vem trabalhando nisso desde 2018, como a senhora falou, mas e aí? E as empresas? Como é que elas veem essa questão e como é que é o trabalho focado nas empresas para que as empresas tenham uma atitude mais proativa e passem a abrir, eu vou copiar aqui uma expressão sobre isso que eu li recentemente, que é abrir vagas afirmativas nas suas empresas. Como é que é essa atuação? Mauro, assim, eu sou muito uma entusiasta, né, da inclusão. E eu acho que o primeiro ponto da nossa caminhada aí é a paciência. Temos que ter paciência, temos que entender que muitas vezes multar não resolve, né? Então, muitas empresas preferem pagar a multa do que incluir, né? Acha mais fácil justamente por falta de conhecimento do que essa pluralidade traz. Então, só para você ter uma ideia, em 2019, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial fez uma entrevista e 47% das empresas entrevistadas declararam que os programas de diversidade trouxeram soluções inovadoras para o negócio, né? E aí, essa pluralidade, quando efetivada, ela traz ganhos para a empresa. Então, nós temos assim, não é um chutômetro, né? 47% das empresas detectaram que ao incluir efetivamente, né? Porque trazer a pluralidade é uma coisa e dar concretude a ela é algo diferente, que eu já vou te falar essa distinção. Mas quando eu trago a pluralidade, claro, vem mentes diferentes. São mentes diferentes juntas pensando para o mesmo problema, são várias mentes diversas e plurais pensando numa solução. Isso traz uma riqueza muito grande e acaba trazendo soluções inovadoras, não pensadas assim num segmento unilateral, um pensamento unilateral, né? E nós, assim, o nosso crescimento vem justamente desse convívio com o diferente. Por isso que eu falo, o Fachin, né, o ministro Fachin, no voto dele, diz assim, o direito à diversidade é um direito de via dúplice, né? É um direito da pessoa com deficiência, mas também um direito do trabalhador sem deficiência de conviver. E eu falo isso porque nós temos um caso de sucesso que é lá no Sejus, que é onde eu trabalho,
que é o Centro de Conciliação. Um dos nossos melhores conciliadores é cego. Maior índice de produção, um dos melhores do Brasil, é cego. Então, isso mostra que ele é um super-herói, né? Não, ele é uma pessoa normal que tinha alguns obstáculos no ambiente de trabalho, que o obstáculo, a deficiência, hoje o conceito de deficiência coloca a deficiência como eu em interação com o meu meio, ou seja, o obstáculo está na barreira e não em mim. A deficiência não está em mim, está na barreira, no ambiente. Então, o que a gente fez lá? Nós quebramos as barreiras do ambiente e então esse conciliador pôde trabalhar em igualdade de condições com os demais e teve um alto potencial de desenvolvimento, né? Não porque ele é super-herói, mas porque ele é uma pessoa normal, né? Que é comprometida com os demais com o trabalho, é engajado, é entusiasmado e se dedica e estuda. Então, é uma pessoa que teve oportunidade e que, se não tivesse, né, seria uma mão de obra desperdiçada, né, ociosa, né, não teria feito com que crescesse. Mas o que é mais interessante, Mauro, o ambiente de trabalho com a entrada desse servidor, que ele entrou depois de mim, eu já estava lá 1 ano, ele veio, que pediu para trabalhar lá com a gente. Eu já estava há 1 ano. A entrada dele foi transformadora no ambiente, porque as pessoas que reclamam demais, né, às vezes reclama disso, daquilo, e vê uma pessoa que não reclama, né, ou que reclama também, mas que supera, né, vários obstáculos ali, além como diz o Alex, você está ali de novo, ele fala, a pessoa sem deficiência, ela mata um leão por dia, né, e a pessoa com deficiência, ela mata uma alcateia por dia. Por que ela é deficiente? Não, a pessoa não é deficiente, porque o ambiente é deficiente. Porque existem muitas barreiras, como a gente falou do desenho universal. Praticamente nada é feito pensando em todo mundo, né? Em todo mundo. Não só quem enxerga, mas é quem não enxerga, quem escuta, quem não escuta. Então, isso traz um enriquecimento também, não só de trazer ideias inovadoras que ele trouxe. Então, por exemplo, como ele é cego, ele precisa muito da tecnologia, ele trouxe muita coisa que ele aprendeu sozinho para nós, de tecnologia. Então, ele traz ideias muito inovadoras para nós em termos tecnológicos, porque ele já está mais à frente, porque ele depende desse conhecimento prévio em tecnologia. Então, ele traz ideias novas, como os outros trazem também, isso gera um crescimento. Outra coisa, o ambiente ficou mais harmônico, as pessoas ficaram mais engajadas, o clima ficou leve, então mudou o ambiente de trabalho. Isso é uma instituição pública, um setor ali E faz muito sentido, né, doutora Deia, porque se você imaginar que as pessoas, ela falava lá no começo da sua fala sobre as pessoas pensando dentro da casinha, todo mundo igual, sem ser afetada, né, por algo diferente, acaba que não evolui mesmo, né? Quer dizer, a gente falando para a gente mesmo, né? Os iguais sendo iguais o tempo todo. E o diferente provoca, né? Provoca todas as sensações, inclusive o incômodo, às vezes, de ter que, entender que como que esse é mais inteligente do que eu, ou como que esse é mais capaz do que eu, né? E acaba movimentando, provocando uma sinergia. Me parece isso faz todo sentido no ambiente plural, né? Exatamente. Tem mais um ponto-chave aqui, Mauro. Suponhamos que eu esteja trabalhando com cadeirante, né? Como eu trabalho com cadeirante, eu começo a olhar as dificuldades do ambiente. Quando eu saio desse ambiente de trabalho e vou para um shopping e vejo uma pessoa que não é cadeirante, que não tem deficiência, parando na vaga de uma pessoa com deficiência, eu já me incomodo. Já falou, dá para o senhor parar em outro lugar, né? Então, você já começa a se incomodar por conta desse convívio com a pessoa com deficiência, você já começa a se importar fora dali, né?
Então, isso é muito interessante. Eu falo aqui também com os meus filhos, né? Por exemplo, eles veem muito a questão, a gente vendo a questão da Libras e tentando. A gente pensa que eles não estão escutando, né? Mas eles são muito atentos a isso. Então, se eu estou na rua, por exemplo, eu trabalho com moradores de rua. Então, se eu estou andando de carro na rua, meu filho vê um morador de rua, ele faz eu parar o carro. Ele faz o parar o carro, ele tem 7 anos, ele fez 9 agora, na verdade. Desde 7 que ele faz isso. Se eu consigo parar o carro, ele vai conversar. Conversa com aquele morador de rua. Se for idoso, então ele fica super comovido, faz eu comprar uma marmita e dá. Você adquire, você traz uma nova consciência para quem está à sua volta. Então, se eu tenho uma pessoa com deficiência, com alguma barreira que dificulta, quando eu achar aquela barreira, eu vou falar, poxa, aqui, ó, tá uma barreira aqui que não tá legal, né? E eu levo isso para fora. Então, esse ambiente de trabalho se potencializa extramuros, né? Bom, Extra-ambiente. Isso que é transformador. eu quero lhe perguntar o seguinte, nessa perspectiva toda, dizer como é que a senhora, como é que o seu trabalho sensibiliza o empresário, aquele que nunca conversou sobre isso, não tem noção das vantagens disso. Depois a gente vai explorar um pouquinho mais as vantagens e por que isso acontece, por que aumenta a produtividade, porque, aliás, nós já temos uma pista disso nessa conversa agora, porque mostra as pessoas diferentes movimentando as pessoas iguais. Isso é muito emblemático. Mas de que maneira o seu trabalho ajuda as pessoas efetivamente a ganharem vagas, as empresas serem efetivamente inclusivas? Nós todos temos nossas características e é importante também destacar que a deficiência é uma característica, como ter olhos azuis, como ter cabelos castanhos, é uma característica do ser humano, né? Ouvir ou não ouvir é uma característica, isso é bem interessante. E agora, em relação à sua pergunta, é muito bacana essas falas. Então, eu falo muito, esse convite aqui, eu aceito de coração, estou feliz, mas tem um propósito, né? Porque as pessoas vão nos ouvir. E nós vamos tocar muita gente. Lá no Congresso, em Foz, onde a gente se conheceu, eu terminei a minha fala, eu saí, veio uma advogada do ramo da construção civil que estava lá daqui do Mato Grosso do Sul e falou: doutora Adéia, a empresa tem vontade de incluir, em cumprir a cota, até mais do que a cota, mas a gente não sabe como, porque é construção civil, né? Então, são atividades que envolvem muito risco e tal. Mas o que a gente faz? Porque a gente só está conseguindo incluir na área administrativa e não cumpre os 5%. E aí, como eu conheço, existe um sindicato lá em São Paulo que fez um trabalho fantástico nessa área de construção, de inclusão da pessoa com deficiência na construção civil. O que eu falei para ela? O que você acha da gente ir lá em São Paulo, conhecer o trabalho lá que eles fizeram dos sindicatos da construção civil, como funciona, porque eles mapearam assim, cada deficiência com um tipo de função, para ver quais deficiências se enquadram em quais atividades, para facilitar as empresas de construção civil a incluir. E ela adorou a ideia, e eu falei, podemos abrir para todas as empresas do estado de construção civil, chamar o sindicato, e irmos para São Paulo, tipo uma mini excursão, para ver como eles fizeram, porque está dando certo, eles estão além da cota, e é um trabalho maravilhoso. E ela topou, e me mandou mensagem, daí eu estou de férias, né, então eu falei, não, vamos em janeiro então, dia 6 de janeiro, vamos já ajustar uma data, e a gente vai lá, juntos, conhecer como é que empresas incluíram, e estão fazendo sucesso com a inclusão, e como isso está transformando. Então, isso acaba gerando porque a gente pensa, não é possível, né? Então, companhia de energia elétrica, não, isso não dá. Aí você acha uma companhia de energia elétrica que está incluindo, né? Na atividade fim. São os exemplos que a gente vai. Então, a gente faz eu falo, projeto Ela, né? A gente vai ligando quem faz a quem quer fazer,
quem precisa com quem faz, né? Porque daí a gente procura pessoas que estão procurando uma vaga também, a gente trabalha todas essas conexões. Existe uma padaria em São Paulo, em Campinas, chama Padaria Real, que ganhou o prêmio da ONU pela inclusão. Eles começaram para cumprir a cota. E hoje eles estão muito acima da cota, não pensam em cota. E ele tem até depois eu te convido a assistir, tem no YouTube tem uma fala lá da Padaria Real, explicando como que a diversidade mudou o ambiente, até os clientes que chegam lá, às vezes, com uma carga pesada, chateados, saem felizes e sorridentes, né? Porque vê ali um ambiente harmônico, diverso, plural, né? E isso acaba animando as pessoas também, que passam por aquele ambiente. Eles sentem uma energia diferente, né? Uma energia do bem. Eu lembro que a gente conversou num corredor lá do hotel da convenção, e eu lembro de duas coisas que a gente conversou e que ficaram bem presentes para mim. A primeira coisa é que há uma diferença entre ter a vaga do emprego, abrir a vaga do emprego e incluir, que são coisas diferentes. Eu queria que a senhora me explicasse isso e depois eu vou fazer a segunda pergunta. Sim. Há uma diferença entre conviver e coexistir, né? A gente fala, quando eu quando eu trago uma pessoa com deficiência para o meu ambiente de trabalho, eu trago ela e ela vai passar a coexistir, né? Isso é empregar, não é incluir, né? Quando eu contrato, eu não estou empregando, eu estou trazendo ela, quando eu contrato, eu estou empregando, não estou incluindo necessariamente, e a partir dali ela vai coexistir. Incluir significa conviver, né? Significa conviver. Nós temos um exemplo muito interessante, dado pela Camila, que ela diz o seguinte: diversidade é convidar para o baile, né? Então, quando eu emprego um diferente, como diz o Mauro, alguém que é diferente de mim, eu estou convidando para o baile. Incluir é tirar essa pessoa para dançar. Então, não basta que eu convide ela para o baile, se ela não for dançar, né? Se ela não for se divertir. Essa dentro dessa linha, mas de maneira mais técnica, seria o coexistir, quer dizer, eu estou num ambiente de trabalho, cada um na sua estação ali, né? Cada um fazendo o seu trabalho, mas conviver significa interagir, né? Eu tenho que interagir. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho uma televisão na sala. Meus filhos têm que se entender lá para ver que programa que vão assistir, se vão assistir o mesmo programa, se cada um vai ter um horário. Eles convivem, então tem disputa, tem conflito, tem dificuldade, tem superação. Isso é incluir. Agora, se eu colocasse uma televisão em cada quarto dos meus filhos, eles não iam brigar, né? Eles não iam crescer socialmente, porque cada um na sua, eles iam coexistir na minha casa, mas eles não iam interagir, eles não iam chegar a soluções de consenso, terem uma democracia aqui, né? Ou seja, onde eles opinassem, onde a opinião valesse, né? Onde eles democraticamente juntos decidissem o programa ideal para aquele momento. Então, essa é a diferença entre ter a diversidade no ambiente de trabalho e realmente incluir, né? Trazer concretude para essa diversidade. Então, se eu contrato um negro, né? Mas ele não faz parte da minha gestão de deliberação, se a opinião dele não importa, eu não deixo, né? Eu não deixo ele concorrer a vagas estratégicas ou não perguntar o que ele acha sobre determinado assunto, eu estou tendo uma diversidade ofuscada, não inclusiva, né? Então, isso não é inclusão, né? Isso não é a diversidade efetiva, quer dizer, a diversidade eu preciso trazer a pluralidade e aquela pluralidade ser compartilhada entre todos, né? Precisa haver um compartilhamento da diversidade. Não basta só eu trazer o diverso, né? Eu tenho que compartilhar a diversidade do diverso. A outra questão que me chamou a atenção, que eu acho que vale a gente discutir, a propósito da sua atuação e de tantas, aqui em Mato Grosso também, a gente tem magistrados extremamente engajados em diversas causas, em diversas lutas, enfim.
Na nossa conversa lá, eu falei sobre o ativismo judicial na verdade, tentando definir essa postura de ter compromisso com as coisas, com as pessoas, com a sociedade. E o ativismo judicial é tão combatido hoje, do ponto de vista político. As pessoas confundem as decisões judiciais, às vezes contrárias das vontades dela, com um certo grau de ativismo judicial. Não, está indo porque gosta mais do outro, porque ideologicamente está num outro campo, que é uma grande bobagem. Mas esse ativismo é super importante. A senhora é militante de uma causa, a senhora se dedica a ela voluntariamente, numa situação que vai além da sua atribuição profissional. De que maneira o judiciário deve se portar nesse exemplo, nesse caminho, ou isso afeta de alguma maneira a neutralidade do juiz, do magistrado, na hora de fazer o julgamento? Perfeito. Vamos falar do ativismo judicial primeiro. O que seria o ativismo judicial que tem sido combatido, né, aí, fortemente? Seria o juiz julgar. Então, na hora de eu decidir, eu decido algo que não está na lei, né? Algo que não tem lei, eu pego lá e delibero e faço uma interpretação que, em tese, vamos dizer, estaria contrário ou que não tem uma normatização para isso. Eu acho que a gente podia definir a atuação no macroconflito como proatividade, né? Em vez de ativismo, porque o ativismo ele tem um conceito mais pejorativo nesse sentido, o juiz está decidindo a favor disso ou daquilo, sem ter uma normatização protegendo esse ou aquele, sem que haja uma normatização ou até contrária a uma normatização. No caso do nosso trabalho nos programas, nós temos a legislação, né? Nós temos as resoluções do CNJ, CJT, então em cima delas a gente tem essa liberdade de interlocução, de atuação para questões envolvendo, que eu falei, saúde, gênero, educação, mas dentro de uma visão macro. Dentro de uma visão micro, então, por exemplo, se tiver uma escola, Mauro, discutindo com um aluno, um pai de aluno e tal, e vem um conflito que não é trabalhista, né? Mas só para dar um exemplo, ali o juiz, naquela causa de microconflito interrelacional, ele tem sim que ser imparcial e neutro, sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, dentro do processo, no conflito... Quando fala imparcial, é decidir conforme a lei, é isso? Conforme a lei, sem tendências, né? Sem estar de um lado ou do outro. Decidir de maneira sem lados, né? Imparcial, não estar do lado de nenhuma das partes. Ser neutro. Então, conforme a lei, exatamente. Pode ser que em alguns casos haja lacuna da lei, o juiz não pode deixar de decidir por falta de lei. Aí ele vai nos princípios, nas normas internacionais, tem uma série de dispositivos no nosso ordenamento jurídico que dá o caminho para o juiz como decidir quando não tem lei, né? Tem casos que ainda não tem lei, porque são situações novas, então o juiz não pode, não vou decidir porque não tem lei. Não, o juiz vai ter que decidir, mas se achar um fundamento legal, dentro da analogia, dos costumes, que faça a sentença sair. Mas sempre de maneira neutra, ou seja, de maneira justa, equânime, né? Que não tenha tendências laterais. Isso tem que ser assim e sempre será assim. Mas quando a gente fala de miséria, por exemplo, você está vendo? Eu estou falando de um conflito socioeconômico. Quando eu falo de falta de emprego, quando eu falo do trabalho escravo no sentido macro, né, de eu combater o conflito macro, isso envolve políticas públicas de interlocução. Então, ali, dentro das nossas políticas públicas, a gente não procura culpados, né? A gente não está para condenar ninguém. As visitas são para, por exemplo, se eu vou a uma empresa, eu não vou para buscar onde a empresa está errando. Eu vou para orientar essa empresa em como, se ela quiser, né? Como que ela pode fazer para incluir? Igual essa empresa chegou em mim, como que eu faço? Eu quero fazer, mas eu não sei como. As políticas públicas são isso. Existe a lei que diz, você tem que fazer isso. A lei está ali. Então, o juiz não está fugindo da lei quando ele é proativo, não é ativismo das sentenças lá. Quando ele é proativo, então ele não está engajado na política, ele vai sempre seguir a lei. Então, a lei está ali.
Só que o que acontece? Para a gente mudar a cultura, as empresas sabem que tem que cumprir a cota, mas muitas vezes porque a lei não diz como é que ela faz. Ela diz, você tem que cumprir a cota. E muitas empresas não conseguem, porque não sabem nem por onde começar. E o trabalho da política pública é essa. Olha, tem um caminho, tem alguém fazendo lá, vamos lá conhecer, né? Olha, é possível sim, vamos pensar, olha, que tal você começar com aprendizagem, né? Se não tem ninguém pronto para você contratar com deficiência, por que você não dá um curso e capacita? Começa na aprendizagem, a gente conversa no Ministério Público, ele te dá um tempo aí para você se adequar, porque que eu falo, a multa não é a solução, é o último. Multar numa ação civil pública é a última instância, assim. E aí, olha, se tem uma ação civil pública onde está discutindo, ali o juiz tem que ser imparcial e neutro. Mas dentro de eu conversar com as empresas, interlocução, tentar ajudá-las, né, a incluir, isso daí eu não vou ser neutro nem imparcial. No macro conflito, a gente é parcial no sentido de uma causa genérica, sem nomes, né? A fome não tem nome. É verdade. Tem porta. Então, quando eu vou combater a fome, eu vou combater. E o que mais, Mauro? Eu quero tanto o trabalhador quanto o empregador do meu lado. Então, é muito legal que nas políticas a gente anda de mão dada, todos, de um lado do outro, não tem lados, né? Pensa numa mesa redonda, não tem lado. A política pública é uma mesa redonda. Então, tá todo mundo junto para solucionar, né? Então, é muito importante a participação do empresário nesse processo de construção da sociedade mais evoluída, assim como dos trabalhadores, da sociedade civil como um todo. Nós temos que trabalhar junto. E outra coisa importante, para fechar isso, por que o judiciário está nisso? Nós temos a Agenda 2030 da ONU. Então, nós, Brasil, nos comprometemos em todas as instituições, esferas legislativo, executivo, judiciário, sociedade civil também. Então, o Brasil se comprometeu até 2030 contribuir para um mundo inclusivo e sustentável. Tem vários objetivos lá, né? Então, podemos ficar aqui. O Brasil disse que todas as instituições públicas e privadas. Então, o judiciário tem que se mexer, né? E o judiciário está querendo colaborar com um mundo sustentável até 2030, né? Inclusive sustentável. Doutora Déia, muito trabalho. Eu agradeço muitíssimo a sua participação. Infelizmente, nosso tempo já está estourado. Eu só queria fazer um comentário a propósito dessa questão do ativismo judicial. Eu gostei muito da defesa que o ministro Barroso do Supremo fez no Congresso sobre essa questão, atribuindo a ação do Supremo, portanto, da Corte Máxima do Judiciário Brasileiro, não ao ativismo, mas ao protagonismo que foi atribuído ao próprio Supremo e, portanto, ao Judiciário como um todo, pela Constituição. E é isso mesmo. A Constituição, tudo se discute na Constituição. Tudo está previsto na Constituição, né? Até aquilo que é regulamento, aquilo que deveria ser mero regulamento, está lá na Constituição. Então, todos os temas, de um jeito ou de outro, estão suscetíveis a caírem lá no Supremo para serem julgados, avaliados, etc. E é óbvio que, quanto mais polêmico o assunto, mais atenção chama da sociedade, né? E mais o judiciário é protagonista, né, dessas ações. Então, eu queria primeiro lhe dar os parabéns. Acho que esse ativismo é extremamente importante, positivo. Acho que todos nós, cidadãos, temos que ter essa preocupação, de alguma maneira, ser ativo, ser proativo, defender as boas causas e as boas teses, porque eu acho que isso é uma obrigação de cidadania, né? E a senhora está de parabéns, toda a minha admiração e, com certeza, de toda a nossa gente aqui de Mato Grosso, ao seu trabalho. E vou conversar também com os magistrados aqui de Mato Grosso, que eu tenho certeza tem exemplos belíssimos para nos dar nesta área deste ativismo judicial que é tão importante. Muito obrigado. Nós ganhamos aqui o Prêmio Justiça do Trabalho Acessível, né? Foi uma premiação, premiação, e a Justiça do Mato Grosso também ganhou por essa atuação na inclusão e acessibilidade. Então, realmente,
excelente juiz aí atuando pela inclusão também. Sem dúvida. Um grande abraço para a senhora, para todos os magistrados, um grande abraço para você e até a próxima semana, se Deus quiser.